No vídeo anterior, denominado Creia em Deus, eu falei sobre o caso daquele homem que foi até Jesus pedindo que ele fosse com ele até a sua cidade, Cafarnaum, onde o seu filho estava para morrer. Esse caso nós já vimos, mas hoje eu ainda queria falar sobre uma coisa que Jesus falou para aquele homem. Está em João capítulo 4, versículo 48. Então disse Jesus: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Acontece da pessoa às vezes buscar uma bênção, e Deus dá a bênção para a pessoa, mas a pessoa não pega essa bênção. Como assim? Tem gente que, se não vê um sinal ou um prodígio acontecer, ela não acredita que foi abençoada. Ela tem que ver alguma coisa, ou tem que sentir um calafrio, um arrepio, uma coisa parecida, senão ela não acredita que foi tocada por Deus. Só que, de acordo com a Bíblia, a única emoção que a visitação de Deus nos traz é uma alegria incontida. Nessa alegria, então, nós podemos chorar, cantar, rir, pular, enfim. Mas não há nenhuma referência bíblica que diz que algum ou alguém, quando é visitado por Deus, sente arrepiado, sente calafrio. Pelo contrário, para mim, isso é sinal que a pessoa não está bem com Deus. A única vez que alguém sentiu medo foi Adão, quando ele foi, depois dele ter pecado. Então ele achou que podia se esconder de Deus. E diga-se de passagem que Adão ele só sentiu medo porque ele já havia se envolvido com Satanás. Fora isso, não conheço nenhuma outra passagem bíblica que diz que a presença de Deus nos causa algum sentimento estranho. Esse negócio da pessoa se contorcer, ranger os dentes, virar os olhos, rolar pelo chão, fazer coisa estranha, ou sentir tremor, sentir arrepio, calafrio, isso não tem nada a ver com a manifestação de Deus. Ou pelo menos não é o que a Bíblia ensina. Mas voltando ao que Jesus disse para aquele homem: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Às vezes nós oramos por uma pessoa e a vida dela não muda, e o problema dela não se resolve. Por que isso acontece? Primeiro, porque a maioria das pessoas pensam que é o pregador que faz a obra. Isso não é verdade. A obra é de Deus. Quem cura, quem liberta, quem realiza o milagre na vida das pessoas é o Senhor Jesus. O pregador, ele é só um instrumento usado por Deus para dar voz à palavra de Deus. Palavra esta que está escrita na Bíblia e que é revelada pelo Espírito Santo. E quando nós damos voz à palavra, ordenando que o mal se retire e cesse a opressão, quando falamos de acordo com o que está escrito na Bíblia, e que Deus falou a respeito de qualquer assunto, então nesse momento os anjos de Deus fazem com que aquela ordem seja cumprida. Porque assim está escrito a respeito dos anjos de Deus. Salmo 103, versículo 20 diz: bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Segundo, porque muita gente fica esperando ver algum sinal para acreditar que foi abençoado. Jesus ensinou que se nós crermos, veremos a glória de Deus, não o contrário. A pessoa, por exemplo, que não pode dobrar o joelho, após receber uma oração da fé, ela só vai constatar que foi curada se ela fizer um movimento para dobrar o joelho que estava com problema. Se ela continuar pensando que não pode fazer o movimento, então ela vai continuar com problema, porque a dúvida dela anula a ação de Deus. Se você está orando por um milagre na sua vida, não fica esperando acontecer uma mágica. Jesus não faz mágica, ele opera milagres. Mas isso é sempre feito de acordo com a fé de cada um. O que mais impede a bênção de Deus na vida do homem é a incredulidade. Além disso, existe um outro fator ainda que faz com que, mesmo que você creia, você não receba o milagre. Sabe por quê? Porque a sua mente não consegue se desligar daquilo que o teu olho vê. Tem muita gente esperando que aconteça algo para provar para ela que Deus ouviu e atendeu a oração dela. Mas nem sempre é assim que Deus age. Observe como aconteceu
o primeiro milagre que Jesus fez. Vamos ler, está escrito em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus então disse para ela: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém a sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. E estavam ali 6 jarros de pedra, 6 vasos de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. O que é uma metreta? Uma metreta era equivalente a 40 litros. E Jesus disse aos serviçais, então: Enchei os jarros com água. E eles encheram até a borda. E então ele lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E assim eles fizeram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, ele chamou o noivo e disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. E com este milagre, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Nós não vamos agora entrar em detalhes do porquê Jesus transformou a água em vinho. Eu só quero chamar a sua atenção para como o milagre aconteceu. Preste atenção como aconteceu esse milagre. Observe que Jesus não fez nenhuma oração. E nem houve nenhum sinal, nenhuma manifestação diante dos olhos de qualquer pessoa que estava ali. Jesus não fez nenhuma mágica. Ele não deu nenhum espetáculo. Ele simplesmente deu 2 ordens aos serventes. Primeiro, ele disse: Enchei os jarros com água. E depois veio a segunda ordem: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Foi só isso que aconteceu. Só isso foi suficiente para o milagre acontecer. 2 ordens. Enche o vaso com água. Depois, agora tira e leva para o mestre-sala provar. Só isso. Quando isso foi feito, o milagre aconteceu. Quando os serventes obedeceram o que ele falou, então o milagre aconteceu. Foi simples, tudo muito simples. Para o milagre acontecer, primeiro nós temos que ouvir o que o Senhor nos manda. Tem que prestar atenção naquilo que Deus manda fazer e obedecer sem questionar. Você não tem que levantar polêmica, não tem que levantar questão àquilo que Jesus falou. Você tem que ouvir a palavra e obedecer o que ele falou, sem questionar. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão dizer a nosso respeito. Não importa também se o doutor disse que o caso não tem mais jeito, se só vai resolver como operação. Não importa o que os outros acreditam ou deixam de acreditar. Se você quer o milagre na sua vida, você tem que agir deste modo. Ouvir o que Jesus manda fazer e fazer sem questionar. Faça sempre aquilo que Deus te revelar através da sua palavra. Digo da palavra dele, através da Bíblia. Depois de fazer o que Deus mandou você fazer, basta você tirar a prova. Procura fazer aquilo que você não podia fazer. Depois de orar a oração da fé, você pode ter certeza que Deus te abençoou. Não tem como falhar. Deus não falha. Se você ouviu o que ele falou, fez conforme ele mandou, fez a oração, o caso foi resolvido. Deus não falha nunca.
Mas você tem que ter cuidado para o diabo não roubar a sua bênção. Não pode deixar ele te enganar. Você não pode permitir que o seu coração confesse que nada aconteceu. Às vezes você pensa, não foi dessa vez. Mas o milagre aconteceu. Você tem que ficar firme, porque nem sempre a dor desaparece no mesmo instante, nem sempre o milagre é visto na mesma hora. Tudo vai depender da sua fé. Observe que logo após os serventes encherem os vasos com água, Jesus mandou que eles tirassem um pouco e levassem ao mestre-sala, para que ele provasse. Aos olhos dos serventes, aquilo ainda era água. Foi o mestre-sala que comprovou o milagre. Mas eles tiveram que levar lá para ele provar. Então, como eu disse naquele exemplo, se você tem um joelho com problema, recebe a oração da fé, fez como Jesus falou, o que você tem que fazer? Fazer a prova, fazer um movimento para dobrar aquele joelho que não podia dobrar. Porque só assim você vai constatar a bênção. Mas se você ficar pensando, não posso fazer, não vai doer, não adianta, você perdeu a bênção naquela hora. Você tem que meditar na seguinte coisa. Talvez a ajuda que você estava precisando para obter o seu milagre é essa. Eu sempre creio que Deus nunca diz algo por acaso. Só Ele sabe por que essas coisas precisam ser ditas. Só Ele sabe por que você precisa ouvir isso. De uma coisa você pode estar certo. Eu já comentei isso ontem. A palavra de Deus diz que assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá elas não voltam, mas elas regam a terra e faz a terra produzir, brotar e dar semente, assim é a palavra que sai da boca dele. Essa palavra jamais volta para ele vazia, sem antes fazer a obra para a qual ela foi enviada. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, nos versículos 8 ao 11. Agora feche os seus olhos e fale com Deus qual é o milagre que você está precisando. Eu vou orar por você. Meu Deus, ouça agora o que esta pessoa está te dizendo. Ouça qual é o problema que ela está enfrentando. E o que é que ela precisa que o Senhor faça na vida dela. Está escrito que se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. E se nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo, então sabemos que alcançamos o que lhe pedimos, porque a sua palavra não volta atrás. Senhor, seja o que for que estiver tirando a paz dessa pessoa, eu amarro agora em nome de Jesus Cristo e mando que saia dela para nunca mais voltar. Agora eu vou colocar sobre ela o poderoso nome do Senhor. E eu digo a você que está orando comigo agora, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.